Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque Daros e você está no canal da Perfectus Art. No vídeo de hoje eu vim trazer uma aulinha para vocês desse Pinóquio aqui. A gente vai fazer ele todinho, do começo ao fim, e ele vai ser feito no estilo Tibi. Esse rostinho eu já ensinei aqui no canal, então a gente vai adaptar o rostinho Tibi para esse Pinóquio, tá? Então eu vou convidar você a participar dessa aula, tenta fazer em casa, marca a gente nas redes sociais. Se você conseguir, manda lá pra mim no Insta. Se você não conhece a nossa página no Insta, segue a gente lá, é @perfectusartium. Pode me mandar um direct que eu quero acompanhar com vocês o processo desse bonequinho. Hoje a gente vai fazer a primeira parte do vídeo, então vai ser toda a estrutura desse corpinho. A gente vai fazer cabeça, os membros, o tronco, e numa próxima aula a gente vai dividir. Então, na segunda parte, a gente vai fazer roupa e todo o acabamento dessa peça, tá? E aproveita também, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo, para receber as notificações quando a gente lançar um vídeo novo, tá bom? E também queria me desculpar com vocês que a gente não postou o vídeo na semana passada, a gente teve um probleminha técnico, mas agora já tá tudo resolvido e a gente já tá criando bastante conteúdo para vocês. Eu espero muito que vocês gostem dessa aulinha e bora pro vídeo. Então, pra gente começar o nosso Pinóquio, a gente vai começar pela cabeça. Eu vou usar mais ou menos 20 gramas de massa. Então, a gente vai sovar bem. Eu vou fazer essa cabecinha no estilo Tibi. Eu já ensinei como faz essa cabeça aqui no canal também. Eu vou deixar o card aqui pra você, se você ainda não assistiu. Clica no card e assiste esse vídeo, tá bem bacana essa aula. Então a gente vai achatar um pouquinho aí essa massa, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido do que eu fiz na outra aula, como vocês já sabem, mas eu vou deixar aqui para quem ainda não fez, acompanhar e vai fazendo passo a passo junto comigo. Então a gente vai aí dar o formatinho do nariz, vai fazendo bem delicadamente. E como é um Pinóquio, vocês vão perceber que eu vou deixar um pouquinho mais empinadinho esse nariz, que depois a gente vai colocar massa aí nele, tá? Então vai ser só isso que vai ser um pouquinho diferente da cabeça Tibi normal. Usa o acrílico para te auxiliar aí, para dar o formato do rostinho, essa parte triangular que ele tem embaixo aí no queixo. E vai alisando bem essa parte agora aí, que a gente vai tirar todas as marcações que você faz com o dedo. Essa é a hora de alisar a nossa peça, tá? Nessa hora eu vou fazer o pescoço já, tá? Essa é a parte que eu não ensinei lá no outro vídeo, então eu já puxo aí um pouquinho da massa para dar o pescocinho dele. Vocês vão perceber que eu vou deixar um pouquinho, parece que tá torto, mas ele vai estar com a cabeça meio levantada, então nessa hora é importante você observar isso. Fica bem assim, ó, o formatinho ele tá com o rostinho levantado, tá? A gente consegue visualizar bem assim. E aí a gente vai alisando, deixando tudo uniforme, tudo certinho. Lembra de usar sempre essa base de acrílico, gente, ajuda muito a dar esse formato aí do queixo, tá? Aí eu vou utilizar um boleador bem pequenininho, pode ser o cabo de um pincel também, e a gente vai fazer a boquinha dele. Então ele vai estar como se ele tivesse assustado, né, com o tamanho do nariz, então a gente vai fazer uma boquinha aí aberta, tá? Esse oi. E aí eu tô só puxando bem devagarzinho, levemente, nada demais. Então eu coloco e empurro um pouquinho para baixo. Isso você pode fazer o tamanho que você quiser também, se quiser deixar a boquinha um pouquinho maior também pode.
Aí eu tô empinando mais o narizinho dele, tô utilizando uma estequinha. Você pode utilizar um palito também, não tem problema. É mais pra subir mais esse narizinho, tá? Porque a gente vai depois colocar um arame aí pra colocar a massa. Aí com o pincel modelador, eu vou dar o formato do olho. Esse olhinho é bem simples, é uma bolinha mesmo, eu tô só abrindo ele, vocês vão ver. Eu já ensinei também no vídeo do Tibi, é esse mesmo pincel que eu utilizo para fazer o formato do olho, tá? Vocês podem utilizar adesivo também, se preferir, não tem problema nenhum. Faz do outro lado da mesma forma, tenta deixar o mais próximo parecido possível. E aí a gente vai sempre empurrando um pouco, lembra que tem que empurrar um pouquinho a massa para dentro, porque a gente vai colocar massa branca aí depois. Então faz uma cavidade leve, não precisa forçar tanto. E aí a gente vai dando o formatinho do olho que a gente quer. Aí você vai fazendo, reforçando marcação, se precisar, alisa, deixa essa parte bem certinha, tá? Pode utilizar aí o que vocês tiverem, cabo de pincel, e vai deixando tudo certinho, porque a gente vai deixar essa parte secar, essa parte do rostinho secar agora, pra depois a gente voltar nele e fazer as outras partes. Aí para a base do tronco, eu vou utilizar mais ou menos 15 gramas de massa. A gente vai fazer um rolinho, é bem simples essa parte, que é a parte do corpinho dele. Lembra que ele vai ter roupinha, então não pode ser tão gordinho, mas também você não pode fazer muito fininho, pouca massa, porque ela vai diminuir quando secar. Então faz mais ou menos aí 15 gramas que dá certo. Então sempre começa por uma coxinha gordinha. E aí a gente vai definir aí a parte da frente e a parte de trás. Então vocês vão ver que eu vou começar a dar aí o formato na parte de cima, que seria o ombro. E aí a gente vai dando o formato do corpinho dele. Aí eu tô levemente afundando e puxando para baixo para dar o formato do bumbum. É bem simples esse corpinho, não tem muito segredo. Daí na frente, como vai ser o peitoral dele, eu tô alisando bem, deixando um pouquinho mais reto. Então vocês estão vendo que eu tô deixando como se fosse um quadradinho aí em cima. Diferente da parte de trás, que ele já tá arredondadinho, que é a parte do bumbum dele. Deixa bem lisinha essa parte também, apesar que vai a roupa, mas é importante para não ficar depois, quando eu colocar uma outra massa por cima, não ficar nenhuma marcação, porque o biscuit, se tiver com alguma imperfeição, ele marca na massa. Aí com o boleador maiorzinho, eu vou fazer aí aonde vai mais ou menos o braço, tá? Isso não é regra, você não precisa fazer, mas é interessante fazer para você ter uma noção da onde vai os bracinhos e a perninha também. Eu também vou fazer na parte de baixo. Faz onde vai ser o pescoço, tudo certinho. É importante fazer essas marcações para a gente ter uma noção do tamanho também. Na parte da perninha, eu já vou afundando um pouquinho com o boleador. Pode ser que, dependendo da massa que você utilizar, essa parte que a gente afundou, ela suma um pouco. Dependendo da massa, isso acontece. Então, se você quiser afundar um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de força, você pode, para não perder essas marcações. Esse corpinho ficou com mais ou menos 4 centímetros de altura, tá? Lembrando que ela vai diminuir um pouquinho, então é um tamanho bom para esse estilo que a gente tá fazendo.
Aí, para secar essa parte, eu já coloquei um palito de churrasco nele, passa na água, e aí você coloca aí para. Eu espeto no isopor, eu tenho um isopor grande, espeta e deixa secar. Essa parte precisa estar bem seca, então provavelmente só no outro dia a gente vai usar. Então agora a gente vai partir para os bracinhos. É bem simples essa parte também. Vou mostrar para vocês aí a quantidade de massa que a gente vai utilizar. É bem pouquinho, porque esse bracinho precisa ser fininho também. Então eu tô usando aí 2 graminhas de massa, é bem pouco, mas dá certo, tá? Não precisa se preocupar achando que vai ficar muito fino. Então a gente vai fazer aí uma bolinha e alongar fazer esse rolinho longo. Eu já vou mostrar para vocês uma forma de deixar com um aspecto quadradinho, que foi o que eu fiz na outra peça. A gente vai pegar a nossa base de acrílico e eu vou achatar, mas é bem leve, gente, não aperto para afundar, só para dar um formato para ele ficar quadradinho mesmo. Então vocês vão ver aí, o primeiro amassadinho é mais difícil de segurar o outro, depois que você dá o formato aí fica mais fácil pra gente ir fazendo dos outros lados, tá? É bem simples, não tem muito segredo, fica assim mais quadradinho para dar a intenção que é uma madeira. Faz dos dois lados e faz com calma e não aperta muito, de verdade, senão vai ficar muito grande esse braço e não pode. Aí fica assim os bracinhos, tá? Para fazer a marcação, eu vou pegar uma estequinha também fininha, pode ser uma faquinha, o que você tiver aí fino, e eu vou marcar aí no meio do bracinho, tá? Na parte do cotovelo. Fica mais ou menos assim. Tenta deixar bem retinho também essa parte, os 4 lados. Aí, com muito cuidado, eu já vou dar o movimento que eu quero que fique esse bracinho. Então, eu tô dobrando aí na parte que a gente marcou, bem delicadamente. Vai ficar assim. Faz do outro lado também, da mesma forma. Esse bracinho é bem simples, é só isso que a gente vai fazer nele. E aí eu vou colocar ele para secar, lembrando de virar depois esse bracinho para secar de todos os lados iguais. Para a perninha, a gente vai utilizar mais ou menos 3 gramas de massa. É a mesma coisa que a gente fez com o bracinho, só que é um pouquinho mais de massa. Então vamos fazer um rolinho, utilizando a base de acrílico. Na perninha eu deixei levemente mais fino uma parte, vocês vão perceber aí. A parte do calcanhar, então deixa um pouquinho mais fino embaixo, não muito também. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, eu tô mostrando pra vocês uma outra forma de fazer a parte com o acrílico. Se você não quiser apoiar na mesa, dá pra fazer em cima também. Lembra de fazer com bastante delicadeza essa parte, não precisa apertar muito. Vai ficar com mais ou menos 4 centímetros também. Vamos pegar a estequinha e vai fazer a mesma marcação que a gente fez no bracinho.
Aí eu tô utilizando uma agulhinha, a gente vai fazer uma marcação aí, essas são as laterais da perna, tá? Então eu vou fazer essa marcação aí pra gente dar a intenção que é uma madeira, né? Uma grudada na outra. Aí a gente vai dobrar também, porque ele vai estar como se ele tivesse assustado, né? Então eu vou dar essa dobradinha na perna de leve. E aí na frente eu vou fazer uma marcação bem simples aí com que seria o joelhinho dele. Então eu fiz a outra perninha e aí a gente vai deixar elas secarem também junto com os bracinhos. E aí a gente vai partir pro narizinho dele. Lembra que a gente deixou essa cabecinha secando? Então ela já tá bem seca e eu vou fazer um furinho aí na pontinha desse nariz. Então a gente vai colocar um pedacinho de arame galvanizado aí nesse buraquinho do nariz. Muito cuidado, gente, para não se furar, porque eu já me machuquei muito com arame galvanizado. Então vai devagar, vai colocando. Cuidado para também não passar para trás, né, que não pode. Na verdade, o arame é mais para segurar a massa que a gente vai colocar aí em cima, que vai dar o formato do nariz. Então, eu tô tirando o excesso para ficar bem uma pontinha mesmo, para sustentar o narizinho que a gente vai colocar. Aí pega um pedacinho de massa, faz um rolinho. E aí, eu não medi, porque aí você faz o nariz do tamanho que você quiser, tá? Então, eu tô fazendo aí um narizinho mais ou menos tamanho médio. E aí, você escolhe o tamanho que você quiser deixar o seu. Aí, eu vou cortar aí o tamanho que eu quero. Aí a gente vai colar o narizinho ali no arame. Tô usando cola branca mesmo. Aí passa bem pouquinho, tá? Não exagera muito na cola, passa só aí na parte do arame. E aí com bastante cuidado a gente vai colocar essa massinha aí no arame. Então vai girando para não amassar. E vai encaixando ele aí na pontinha do nariz. Vai ficar mais ou menos assim. Muito cuidado para não deixar o arame aparecer dos lados, porque às vezes a gente não coloca no meio centralizado, ele pode aparecer dos ladinhos, tá, gente? Porque a massa vai secar e ela vai encolher, então ele tem que estar no meinho aí. Aí eu vou fazer a junção aí dessas duas partes, tá? Eu vou utilizar o pincel modelador, ele tá umedecido na água, e eu vou só fazer aí a junção da nossa massinha, para tirar a marcação do nariz. Depois que tiver unificada essa parte, a gente vai deixar secando, tá? Eu gosto de deixar essa parte secando o narizinho com a cabecinha pra cima mesmo, com o rostinho dele pra cima. Não deixa no isopor não,
Depois que tá seco, eu vou só encaixar pra gente ver mais ou menos como que tá ficando a questão do tamanho do nosso bonequinho e a forma que ele vai ficar. Tá vendo que o rostinho ficou pra cima? Eu já encaixei ali o pescocinho dele, então dá pra ver que tá ficando do jeito que a gente quer. Aí a gente vai fazer a mãozinha. Então eu peguei um pedacinho de massa branca. Uma mãozinha bem simples, tá, gente? Não tem muito segredo. Na verdade, parece uma luva, né? Então, eu vou achatar aí a parte da frente, onde serão os dedos. E aí, a gente vai dando o formatinho aí da mão já. Então, eu vou usar a tesoura pra gente fazer o corte aí do polegar. Corte reto. E reto de novo, forma um triângulo. E aí sempre vai ajeitando aí o dedinho, vai alisando, dá uma arredondada com a mão. Deixa bem redondinho esse dedinho. E ele vai estar com as mãos meio pra cima, né? Com os bracinhos esticados. Então, a gente vai dar aí o formato da palma. Bem simples, gente. Nada muito realista, porque é um boneco, né? E aí, eu verifiquei na internet, nas fotos dele, ele só tem 4 dedos. Então, toma cuidado para não fazer uma mãozinha aí com 5 dedinhos, tá? Então, eu fiz aí 2 cortes. E aí, a gente vai dar o formato dos dedinhos, arredondando as pontinhas deles. Nessa parte você pode utilizar um pouquinho de creme de mão. Eu passei um pouquinho aí nos dedos para ajudar a alisar essa parte aí dos dedinhos, tá? E aí vai fazendo as marcaçõezinhas aí com uma esteca, um palito de dente, o que você tiver aí em mãos. Dá o formato do punho e a gente vai fazer um corte aí, tá? Pra deixar que depois tem um acabamento quando a gente colar no braço essa mãozinha. Faço o corte e aí eu vou só verificar se o tamanho aí do corte que a gente fez na mãozinha vai encaixar aí no bracinho, tá vendo? Você pode fazer isso antes para testar e a gente vai encaixar. Eu não tô colando, gente, eu só tô verificando a questão do tamanho, tá? Ele vai ficar com o bracinho assim. Então, eu tô só verificando se tá tudo certinho, se tá tudo do jeito que eu quero que fique a peça, porque eu vou deixar tudo isso secando para colar depois. Aí eu vou mostrar pra vocês mais ou menos quanto ficou essa mãozinha, tá? Depois de pronta, com 1 graminha e 2. Cuidado pra não deixar muito grande essa mão, por isso que eu não pesei antes, tá? Elas têm que ficar pequenininhas. Aí já fiz a outra mãozinha da mesma maneira, você repete o processo e vai deixar secar. Aí a gente vai pra parte do sapato dele. Tô utilizando massa marrom. E aí a gente vai usar mais ou menos 3 gramas de massa para cada sapatinho. É bem simples esse sapatinho, não tem segredo. A gente vai fazer aí uma bolinha. É importante sempre fazer essa bolinha antes para deixar até a massa bem lisinha e tirar as rachaduras que pode ter na massa, tá? E aí eu tô só alongando um pouquinho, nada demais. Pra ficar assim, ó.
E aí eu vou dar um formatinho nele aí, na parte da frente. Vai ficar mais ou menos assim. Aí eu utilizei a perna mesmo, que já tá seca. E a parte mais fininha, que vai ser onde a gente vai encaixar, eu vou só colocar pra gente ter uma noção do quanto a gente vai abrir aí essa parte do sapatinho, tá, gente? Por isso que é importante deixar essas peças secarem. E aí eu vou utilizar uma estequinha ou um pincel que você tiver aí, e eu vou afundar ali onde a gente marcou, pra depois só encaixar a perninha aí nesse sapatinho, tá? Faz essa abertura, cuidado para não amassar muito. E aí ele vai ficar assim e a gente vai deixar secar. Vou mostrar para vocês como encaixa essa perninha aí na parte que a gente abriu, tá? Eu tô mostrando pra vocês, parece que a perna tá muito grande, mas não vai ficar, tá, gente? Lembra que ainda vai short aí e vai sumir metade dessa perna. Fiz outro sapatinho e a gente deixa os dois secarem. Deixa em cima de uma folha de EVA, corta um pedacinho, eu gosto de deixar assim as peças secando, tá? Essas perninhas e esses bracinhos, lembra de vez em quando você ir virando eles para continuar o formatinho quadradinho deles, tá? Então deixa todas essas partes secando. Lembra que a gente vai mexer nisso só no outro dia, então a gente vai deixar secando tudinho e agora a gente vai partir para a orelhinha do nosso Pinóquio. Para a orelhinha é um pedacinho bem pequenininho de massa também. Eu vou fazer 2 bolinhas. Vamos passar um pouquinho de cola branca. Lembra de colocar mais ou menos na altura dos olhos. E aí a gente vai colocar esse pedacinho de massa bem rente aí onde a gente fez a nossa cabecinha, porque ainda vai cabelo atrás, então faz certinho aí nessa linha de trás. Faz do outro lado. Verifica se vai ficar na mesma altura as 2 orelhas. Cuidado para não deixar torto. Dá uma leve achatadinha e cola ela também aí do ladinho. Aí eu dou uma leve afinada embaixo, isso aí também é critério de vocês. Só para dar um formato aí na orelhinha deles, já colando mesmo. Aí eu vou utilizar o boleador pequenininho e vou fazer só uma marcaçãozinha aí nessa orelha. Você pode utilizar o cabo do pincel também, se você quiser. E aí eu vou colocar a massinha branca aí nos olhos. Eu já ensinei isso também lá no vídeo ensinando a cabecinha Tibi, se você não assistiu. É super simples, é só pra gente ter o fundo branco para poder fazer a pintura depois. Pega um pedacinho de massa, encaixa no olho e aí a gente vai apertar essa massinha e tira o excesso se precisar tirar, não tem problema. Eu gosto de deixar bem lisinha essa parte, bem rente aí ao rostinho.
Então, eu não gosto que fique saltada essa parte branca pra fora. Eu gosto que ela fique bem rente ao rosto mesmo, tá? Então, eu tô tirando o excesso, mas eu já tô alisando isso aí pra deixar só o que eu quero aí da parte branca, tá bom? E aí, eu vou passando o algodão umedecido para ir alisando e tirando também a massa branca que pode ficar aí na parte que já tá seca. Então, você passa o algodão e ele sai, tá? Deixa bem lisinha essa parte para te auxiliar na hora da pintura também, é importante. Tô só marcando, na verdade, aí dando uma marcação nesse olhinho, mas você não precisa fazer se você não quiser, porque a gente vai pintar. Aí eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, tô acelerando o vídeo para não ficar tão longo, então vocês fazem isso também. Vai fazendo com calma e deixa bem lisinho os olhinhos, essa parte branca aí dos olhos. E aí fica assim os nossos olhinhos. Deixa secar essa parte. E aí eu vou montar o corpinho enquanto tá secando a nossa cabecinha lá com os olhinhos, tá? Então aqui eu vou utilizar o arame galvanizado número 18. E a gente vai fazer os furinhos, faz antes com o auxílio aí de uma agulha, de alguma esteca. Sempre com muito cuidado para não se machucar. Aí eu vou encaixar o rostinho, gente, pra gente não passar o arame entre esse corpinho aí e depois a gente não conseguir encaixar a cabeça, tá? Então eu vou colocar o arame aí nas partes dos membros. Isso é muito importante também para a estrutura do nosso boneco, para ele poder ficar em pé e não entortar com o tempo, tá, gente? Faz o furo também nos bracinhos, em todas as partes, para vocês não correr o risco de se furar mesmo, de verdade, é muito perigoso. Aí eu vi que não ia dar e eu já tirei e vou cortar um pedaço desse arame para ficar um pouquinho menor pra gente poder encaixar. Eu não tô colando agora, tá? Eu não tô passando cola, a gente tá só estruturando o nosso corpinho. Então eu vou fazer isso em todas as partes. É importante que estejam secos também, para não, na hora que a gente for fazer esses furos, não entortar, não amassar a nossa peça, tá, gente? Por isso que a gente fala para deixar secar pelo menos de um dia para o outro, para você poder fazer isso. E aí eu tô colocando a parte das perninhas. Cuidado para não perfurar esse corpinho na parte de cima, então empurra até onde você vê que vai encaixar e não precisa passar aí no ombro, tá, gente? Aí eu tô mostrando, na verdade, para vocês como vai ficar. A intenção nossa é deixar ele assim, então tudo tem que ficar perfeito, tudo tem que harmonizar, na verdade. Aí eu tô tirando bem um pedaço do arame. Aí a gente vai encaixar a nossa perninha. Lá na cavidade que a gente fez antes, que eu falei pra vocês, olha a importância que tem quando você faz uma marcação e você já sabe como vai ficar. Então o encaixe fica certinho na perninha.
Aí a gente vai encaixar a outra perninha e eu vou até mostrar pra vocês, o arame tava maior. Se vocês verificarem aí, ele passou um pouquinho da perna, tá vendo? Então eu vou tirar essa perninha, ela tá ainda bem molinha por dentro, né? Tá ressecada por fora. Então a gente retira e vai fazer o corte aí com um alicate para ficar menor. E aí a gente encaixa aí para dar certinho aí onde a gente fez a marcação. Então fica mais ou menos assim. Eu tô mostrando para vocês agora a questão do bracinho. Eu achei que ficou um pouquinho grande porque a gente vai colocar a mão ainda, então eu tirei um pedacinho dele. Pra vocês verem como já tá bem dura a massa. Então você faz um corte, utiliza o estilete se precisar retirar esse excesso. Deixa do mesmo tamanho. E aí eu tirei do outro lado também. Como eu não tô utilizando uma imagem de referência, gente, então por isso que eu tô fazendo isso, ajustando e deixando tudo proporcional, tá? Se você tiver usando uma imagem aí de referência do Pinóquio, você pode se basear nela também. E aí a gente vai furar também aonde vai encaixar a mãozinha. Encaixa o arame. Com o auxílio do alicate, você empurra ele um pouquinho para dentro. É muito importante essas partes, gente. Parece ser bem chato, mas isso deixa a peça em pé, não entorta. Muita gente pergunta por que que não deu certo e às vezes por conta de estrutura a gente perde uma peça. Aí eu vou colar a mãozinha, a gente vai passar cola branca. E aí a gente vai encaixar essa mãozinha aí no bracinho. Lembra de colar da forma que ele vai ficar, tá? Eu não mostrei ali, não fiz, mas olha direitinho pra ver como que vai ficar a posição dessa mão no bracinho, tá, gente? E aí a gente encaixa essa mãozinha e a gente vai dar um acabamento nela. Para esse acabamento é um pedacinho de massa branca, um rolinho bem simples. A gente vai fazer dando a intenção da luva, né? Que é uma luvinha que ele usa. Faz um rolinho. E aí você vai encaixar em volta do punho. E aí eu só vou fazer a junção desse pedacinho aí atrás e fica assim a mãozinha, tá? É bem simples, não tem muito segredo. Utiliza o pincel modelador e tira a marcação que fica, né, para juntar as duas partes. E aí fica assim a mãozinha. Aí eu vou fazer do outro lado da mesma forma. Aí você faz também, tô acelerando o vídeo pra gente ganhar tempo. E elas ficam assim. Aí a gente vai colar a perninha também. Utiliza a cola branca. Sempre lembrando, gente, que algumas pessoas perguntam sobre a cola instantânea. Eu uso mais a cola instantânea quando for para colar na base ou se for uma peça que tá super seca.
e eu preciso juntar em outra parte, tá? Se a peça ainda tá um pouco úmida ou por dentro eu sei que ela ainda não tá totalmente seca, eu utilizo cola branca, que o biscuit cola com cola branca, tá? Cola as duas, já deixa do jeito que você vai querer que ele fique, cuidado nessa hora para não colar errado. E aí eu vou colar os bracinhos também. Então aí você vai colando e vai ajeitando, deixa do jeito que você quer que fique a peça, tá? E aí a gente vai colar o sapatinho dele. Essa parte toda que a gente já tá colando, a gente vai deixar secar bem para depois colocar a roupinha, tá, gente? Então, depois que a gente colou os pezinhos, aí a gente vai retirar a cabecinha. Lembra que a gente não colou a parte de cima, a cabeça, tá? Só encaixamos. Então, a gente vai retirar essa cabeça e vamos deixar o corpinho secando desse jeitinho aí, que já é a pose que ele vai ficar, tá? Aí a gente vai partir pro cabelo dele. A gente vai utilizar mais ou menos 15 gramas. E aí eu vou fazer uma coisa só, tá? Se você tiver dificuldade de fazer do jeito que eu vou ensinar aqui, você pode fazer o topete dele depois em partes, tá? Mas aí a gente vai passar cola. Lembra que essa cabecinha tem que estar bem seca para fazer esse processo, tá? E aí eu vou pegar a nossa massa preta, sova bem a massa. E aí a gente vai fazer uma bolinha para deixar bem lisa essa massinha. E eu vou dar vou formar aí uma coxinha e vou apertar, tá? Eu vou deixar essa parte aí mais fininha, que vai ser a parte que a gente vai pôr embaixo aí na nuca dele, tá? Vou encaixar. Como a gente passou cola, eu vou só apertando e vou dando aí o formato do cabelo, tá, gente? Vai com o dedo, vai devagar. Lembra que depois você vai alisar, você pode alisar com a palma da mão para tirar as marcações da digital. Então, eu tô aí apertando para deixar bem certinho rente aí a nuca dele. Aí, a parte aí de cima da cabeça, eu já vou puxando e vou colocando pro lado essa massa. Lembra que tá com cola, então muito cuidado. E aí, a gente vai empurrando, tá vendo? Eu vou fazendo a parte da costeleta, eu vou chegando bem pertinho aí da orelha. Ele vai ainda ter o chapéu, então a gente vai deixar essa parte de cima mais alta. Limpa bem, ó. Eu tô retirando o excesso de cola que eu passei. Cuidado com isso, a gente não pode deixar muita cola, porque quando ela secar vai dar um aspecto brilhoso que a gente não quer. Então pode tirar esse excesso. E vai ajeitando certinho esse cabelo. Não precisa deixar muito grosso essa parte de baixo. E aí, como vocês estão vendo, a parte que tem mais massa, eu vou puxando e eu já vou afinando ela. Que eu vou fazer o topete dele que fica bem pra frente, né? Então aí, ó, tá vendo? Eu vou dar o formato aí certinho do cabelo dele. Tô usando só o dedo, gente, é bem simples.
Essa é a parte que eu falei que vocês podem fazer depois. Se vocês quiserem fazer uma camada fina preta e depois só fazer o enxerto do topete, vocês também podem. Aí eu vou alisando e vou puxando, vou afinando, tá? Tá vendo que fica uma parte gordinha pra trás e eu tô afinando, vai parecer uma gota esse topete. Eu passei um pouquinho de creme de mão, tá? Pra ajudar aí nessa parte de alisar a massa, tá? Aí eu tô deixando bem fininho, aí vocês estão vendo que eu tô dando uma apertada e tô deixando a parte de trás um pouquinho mais gordinha, que vai ajudar na hora da gente colocar o chapéu dele. Tá vendo? Fica aí uma parte bem altinha aí na cabeça. E aí eu vou começar a tirar o excesso. E aí a gente vai só puxando e afinando. Vai deixando do jeitinho que você acha que vai ficar bom. Tem bastante sensibilidade nessa hora para não ficar um topete muito grande também. E aí a gente vai dando o formatinho dele aí, sempre afinando a pontinha. Vai afinando e alisando, essa parte é importante. Essa parte do topete vai ficar bem aparente, então tem que deixar bem certinho. Essa parte de trás, ela vai ser coberta ainda com massa, então vocês não precisam alisar muito aí atrás, tá? Vai usando bastante os dedos para dar o formato até ficar perfeito, até ficar bom. A gente vai deixar bem certinho aí essa parte. Lembra que ela vai secar, então vai diminuir um pouquinho. E aí eu tô dando uma leve dobradinha pro lado, tá vendo? Vou mostrar pra vocês como que fica. Ele vai ficar bem assim. A gente vai fazer a parte da costeleta dele, então eu tô abaixando um pouquinho mais a massa para dar já esse formatinho aí, e a gente vai colocar um pedacinho bem pequenininho de massa aí para dar o formato certinho. Aí a gente vai pegar um pedacinho de massa, faz um rolinho bem fininho. Põe um pinguinho de cola, bem pouquinho. E aí a gente vai colar um pedacinho dessa massa aí na lateral, dos dois lados, tá? Vem
lembra de fazer bem fininho essa parte para não ficar muito feio, ficar grosso, né? É bem pouquinho de cabelo que fica na parte da costeleta. Aí com o pincel modelador a gente tira a marcação e faz a unificação dessas duas partes. Sempre passando um pouquinho de água no pincel para te auxiliar nessa parte de alisamento, tá? Aí você pode dar um acabamento aí na parte do topete com o cabo do pincel, isso aí já é gosto também, tá? Não se preocupem com essas sujeirinhas, a gente consegue limpar com algodão umedecido. E a gente vai deixar esse cabelinho secando junto com as outras peças. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer a roupinha, todo o acabamento desse Pinóquio. Vamos fazer a pintura dos olhos também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. E até o próximo vídeo.